Havia um reino tão vasto quanto antigo, onde a riqueza era medida não em ouro, mas na quantidade de histórias que alguém podia carregar consigo. Nesse reino, no extremo norte, onde os ventos cantavam entre montanhas de picos brancos, vivia um jovem chamado Altar. Ele não possuía terras, não herdara moedas, nem herdara brasão. Seu único bem era uma pequena cabana de madeira que o pai havia construído com as próprias mãos, e uma lareira que crepitava quase todas as noites com o mesmo calor que ele tentava carregar no coração. Mas, apesar da simplicidade que o envolvia, muitos na região viam Altar como alguém estranho, quase excêntrico, porque ele dizia algo que poucos ousavam afirmar: a verdadeira alegria não se compra. Altar crescerá observando como os homens se desgastavam por moedas que jamais descansavam em suas mãos. Os senhores feudais brigavam por tributos, comerciantes disputavam clientes, e até camponeses que tinham pouco competiam entre si para possuir um pouco mais. Mas ele, ao contrário, encontrava beleza no que outros julgavam comum demais para notar. O cantar do riacho que cortava o vale parecia-lhe mais valioso do que qualquer banquete servido nas mesas dos nobres. A dança lenta das nuvens sobre as colinas, o aroma da lenha queimando na madrugada gelada, o toque áspero da terra entre os dedos, tudo isso, para ele, era um convite silencioso para sentir uma felicidade que nenhum vendedor poderia oferecer. Certa manhã de primavera, quando as flores selvagens começaram a rasgar o frio do inverno com seus primeiros brotos coloridos, Altar caminhou até a velha colina de Belmonte. Ali, erguiam-se as ruínas de uma torre esquecida, um monumento aos antigos reis que governaram antes que o reino se fragmentasse. Ele gostava de subir até ali porque, no silêncio que pairava sobre aquelas pedras antigas, conseguia ouvir sua própria alma. A brisa fria passava por entre as fendas da ruína e produzia um assobio que parecia carregar histórias de séculos. Nem tudo que é grande precisa brilhar, murmurou Altar, sentando-se sobre um bloco de pedra coberto de musgo. Passou horas observando os pássaros que cruzavam o céu. Não tinha pressa de ir embora. A vida parecia correr rápido demais nas aldeias, onde uns se apressavam para negociar e outros se apressavam por medo de perder oportunidades. Altar não queria viver correndo. Descobrira, ao longo dos anos, que havia uma sabedoria profunda nas coisas que acontecem devagar, como o crescimento de uma árvore, o amadurecimento de um cavalo novo, ou a formação de uma tempestade nas montanhas. Ele acreditava que, se o homem aprendesse a ouvir os ritmos naturais do mundo, encontraria uma paz que nenhuma moeda seria capaz de garantir. Foi enquanto meditava ali que percebeu um grupo de viajantes cruzando o vale. Pelas roupas empoeiradas, pelo ritmo pesado em seus passos e pelo modo como carregavam pequenas bolsas de couro junto ao peito, parecia tratar-se de mercadores vindos do sul. Altar imaginou quanto tempo eles teriam ficado longe de casa, e que tipo de coisas carregavam nessas bolsas, talvez especiarias, talvez pequenas relíquias, talvez apenas moedas. Mas, observando os rostos cansados, sentiu uma pontada de compaixão. Eles acreditam que precisam de tudo isso, pensou. E tudo isso pesa mais do que qualquer fardo visível. Assim, enquanto o sol se punha atrás das montanhas e tingia o céu de laranja e ouro, Altar percebeu algo que se tornaria um princípio para toda a sua vida: o mundo está cheio de riquezas gratuitas, mas poucos têm olhos para vê-las. E naquela tarde, sentado entre ruínas de reis mortos, ele decidiu que viveria guiado por esse tesouro invisível, porque, para ele, era dentro do silêncio que nascia a verdadeira felicidade. Junte-se à nossa guilda. Inscreva-se no canal e acenda o sininho para receber cada nova aventura. Altar desceu de Belmonte com passos lentos, sentindo que cada pedra do caminho lhe contava um segredo diferente. A tarde já se transformará em crepúsculo, e o mundo parecia coberto por um véu suave de luz azulada. Não havia pressa, porque ele aprenderá que quando o corpo desacelera, a mente encontra espaço para florescer. No vilarejo, porém, a realidade era bem outra: ferreiros batendo martelos até tarde, comerciantes recolhendo barris, idosos discutindo dívidas que jamais seriam realmente quitadas. Altar sempre achou curioso como todos pareciam viver à beira de um precipício que não existia. Ao entrar na taverna local para buscar um pouco de água quente, já que o poço de sua cabana congelara durante a noite, foi recebido com olhares desconfiados. Não porque fosse indesejado, mas porque sua calma excessiva incomodava aqueles que viviam em constante urgência.
A taverna chamava-se o Carbelo Dourado, embora não houvesse ouro algum ali. As mesas eram de madeira carcomida, o teto rangia com o vento, e o cheiro de hidromel misturado a suor criava uma atmosfera que só os habitantes habituados conseguiam ignorar. Altar, chamou o taverneiro, um homem corpulento com braços do tamanho de troncos de carvalho, volto a perguntar quando vai arrumar um trabalho de verdade. O jovem sorriu com tranquilidade. Trabalho eu já tenho, Branik. Só não é o tipo de trabalho que rende moedas. O taverneiro resmungou algo sobre gente estranha enquanto enchia uma pequena jarra. Mas havia curiosidade em seu olhar. As pessoas não admitiam, mas admiravam o fato de Altar parecer plenamente contente com tão pouco. Para muitos, felicidade sem dinheiro era impossível, quase uma heresia, se especialmente em um mundo onde invernos rigorosos podiam matar os despreparados. Enquanto esperava, Altar olhou ao redor e observou algo que sempre lhe chamava a atenção, quase todos ali estavam tensos, mesmo quando nada realmente ruim estava acontecendo. Era como se o medo de perder o que tinham fosse maior do que o prazer de possuí-lo. Um velho discutia com o filho sobre quanto deviam ao moleiro, ou dois mercadores falavam sobre prejuízo, ou um jovem guerreiro reclamava da espada empenada que o ferreiro demorava para consertar. Altar percebeu, como sempre, que ninguém ali desfrutava do momento presente. Estavam todos presos a um amanhã que talvez nunca chegasse. Sabe, Branik, disse ele calmamente, às vezes acho que carregar moedas é como carregar grilhões. O taverneiro bufou. Fácil falar quando não se tem nada a perder. Talvez por isso eu seja livre, respondeu Altar, pegando a jarra. Ao sair da taverna, caminhou pela rua estreita que cortava o centro do vilarejo. O céu agora exibia um azul profundo, e as primeiras estrelas surgiam timidamente. Cada uma delas parecia piscar com a serenidade de quem não deve nada a ninguém. E ali estava o segredo, pensou Altar, o brilho delas era dado de graça, todos os dias, para qualquer um que decidisse levantar os olhos. Seguiu até o pequeno bosque ao redor de sua cabana e sentou-se perto da árvore preferida, um carvalho antigo, retorcido, que sobrevivera a tempestades que derrubaram árvores muito mais jovens. Ali, ele costumava refletir sobre tudo o que observava. Tocou a casca áspera do tronco e sentiu o pulsar silencioso da vida que corria ali dentro. A natureza sempre lhe mostrava, sem palavras, algo que os homens pareciam ter esquecido: o crescimento não acontece por acúmulo, mas por entrega. A árvore não guarda cada folha do verão, ou ela as deixa ir. E, ainda assim, renasce com mais força na primavera seguinte. Enquanto ouvia os sons noturnos da floresta, o canto distante de uma coruja, o farfalhar dos arbustos, o vento passando pelas folhas, Altar compreendeu que havia algo profundamente errado na maneira como as pessoas definem valor. Para ele, uma noite como aquela, cheia de paz e de reflexão, valia mais do que qualquer moeda. Não porque desprezasse o dinheiro, mas porque sabia que nenhum tesouro compra alma serena. E ali, sentado à sombra do velho carvalho, Altar fez a si mesmo uma promessa silenciosa de ensinar outras pessoas a enxergar riquezas onde nunca olharam. Porque, no fundo, ele acreditava que o mundo poderia ser mais leve se as pessoas aprendessem a viver com menos peso dentro de si. Na manhã seguinte à sua reflexão sobre o carvalho, Altar decidiu atravessar o vilarejo para visitar o mercado semanal. Não que tivesse algo para comprar, afinal, não possuía moedas, mas gostava de observar as pessoas, suas expressões, seus pequenos dramas e alegrias. Para ele, o mercado era um livro vivo, cada pessoa carregava uma história, cada gesto revelava um segredo, e cada inquietação trazia um espelho para que ele próprio revisse suas convicções. O mercado fervilhava. Barracas improvisadas se espalhavam pela praça de pedras irregulares, e o cheiro de pão recém-assado misturava-se ao odor de couro e ferro aquecido. Crianças corriam entre as mesas, mulheres negociavam tecidos, guerreiros inspecionavam lâminas. Todos pareciam estar ali em busca de algo, um objeto, uma vantagem, um centavo a mais, um medo a menos. Altar caminhava devagar, como quem não procurava nada, se justamente por isso, percebia mais do que os outros. Foi então que avistou uma figura sentada perto do poço central. Era um mendigo envelhecido, vestido com trapos que mais pareciam pedaços de sombra pendurados sobre o corpo. Tinha o olhar tranquilo, quase sereno demais para alguém que nada possuía.
Algumas crianças zombavam dele, jogando pequenos gravetos a seus pés. Altar, irritado, aproximou-se. Por que o incomodam? Perguntou às crianças. Porque ele é inútil, respondeu uma delas. Não trabalha, não compra nada, não faz nada. Só fica aí, parado como uma pedra velha. As crianças correram antes que Altar pudesse responder. Ele então se sentou ao lado do mendigo, que permanecia imóvel, como se estivesse em profunda meditação. Não ligue para eles, disse Altar. Ainda não aprenderam a ver. O mendigo abriu um sorriso lento, quase imperceptível. Você enxerga sem os olhos, disse ele numa voz fraca, porém firme. Já é mais rico do que imagina. O comentário surpreendeu Altar. Não esperava tantas palavras de alguém considerado sem valor pelo vilarejo. Riqueza sem moedas? Perguntou, curioso. Quantos diriam que isso é possível? O mendigo riu, mas sua risada era leve, como folhas secas dançando ao vento. A maioria das pessoas tem as mãos tão cheias de coisas que não conseguem segurar o que realmente importa. Vivem ocupadas demais para reparar na própria vida escorrendo entre os dedos. Altar ficou em silêncio. O velho continuou. Veja essa praça, todos correm atrás de algo que acreditam precisar. Mas pergunte-lhes o que realmente desejam, e nenhum saberá responder. Confundem conforto com felicidade, e moedas com significado. O jovem sentiu um arrepio. Era como se o velho estivesse traduzindo aquilo que ele próprio buscava compreender há anos. E você? Perguntou Altar. O que procura? Nada, respondeu o mendigo. Já encontrei. Vivo leve. Sou livre do peso da posse. Não passo fome porque a vida sempre envia algo, ou não passo frio porque o sol sempre volta, ou não passo medo porque descobri que nada que se perde define quem sou. Se tenho o céu sobre a cabeça, já tenho mais do que muitos reis. Altar sorriu. A humildade do velho tinha mais sabedoria do que muitas bibliotecas. Ficaram ali algum tempo em silêncio, observando o fluxo das pessoas como quem contempla um rio agitado. O mendigo parecia enxergar além das aparências, como se pudesse ver as raízes dos sentimentos humanos. Jovem, disse ele, quebrando o silêncio, um dia você será chamado a ensinar aquilo que já aprendeu em silêncio. Muitos ouvirão, poucos entenderão. Mas um coração transformado vale mais do que 100 moedas cunhadas. Antes que Altar pudesse perguntar mais, 3 guardas se aproximaram, ordenando que o mendigo se afastasse da praça. Era hábito expulsarem-no quando a movimentação aumentava, diziam que sua presença o espantava a compradores. O velho apenas sorriu, levantou-se devagar e caminhou sem reclamar. Por que você não responde? Perguntou Altar, indignado. Eles o tratam como se fosse menos que ninguém. O velho respirou fundo. Por que só responde quem ainda luta para provar algo? Eu nada preciso provar. E desapareceu pela rua estreita que saía da praça. Altar permaneceu ali, profundamente tocado. O mendigo, que nada possuía, parecia ter encontrado a essência da vida, um coração que não depende de nada para estar em paz. E naquele momento, o jovem compreendeu algo novo: felicidade não era apenas observar as belezas do mundo, mas libertar-se do peso que os outros insistiam em carregar. Dias depois, enquanto o verão dava seus primeiros sinais, uma tempestade inesperada caiu sobre o vilarejo. O céu, antes claro, escureceu como carvão, trovões ecoavam pelas montanhas, e ventos tão fortes que arrancavam telhas sacudiam as casas. As pessoas corriam pelas ruas em desespero, tentando proteger barris, animais e mercadorias. Em pouco tempo, o caos tomou conta da praça e das vielas, como se a tempestade fosse um espelho daquilo que as pessoas já carregavam dentro de si. Altar estava no bosque quando as primeiras gotas caíram. Procurou abrigo sob seu carvalho, mas o vento era tão violento que parecia querer arrancar até raízes antigas. Ele decidiu correr até o vilarejo para ajudar quem pudesse. Ao chegar, viu crianças chorando, casas se desfazendo em pedaços, e comerciantes desesperados tentando salvar seus produtos da chuva. O medo, naquele momento, reinava como um tirano invisível. Altar.
Chamou Branik, o taverneiro, lutando para fechar as janelas da taverna. Ajude com as portas antes que tudo voe pelos ares. O jovem correu até ele e, juntos, fortaleceram as travas. A taverna tremia com cada rajada de vento. Branik, suando e agitado, praguejava contra a sorte e contra o céu. Maldição! Gritava. Se eu perder tudo, como vou sobreviver? Como vou pagar o que devo? Como vou? Altar colocou a mão em seu ombro. Branik, calma. Nada disso importa mais do que as pessoas. Mercadorias se recuperam, ou vidas, não. Mas o taverneiro estava cego de pânico. E não era o único. A tempestade expunha o que cada um guardava no coração, uns gritavam por posses, outros por segurança, outros ainda por controle. Era como se o céu rasgado estivesse arrancando máscaras, revelando quem realmente era guiado pelo medo e quem era guiado pela fé. Enquanto ajudava a resgatar uma carroça caída, Altar notou algo surpreendente. O mendigo que encontrara no mercado caminhava calmamente entre as pessoas, ajudando a levantar crianças, oferecendo abrigo com seu próprio corpo, amarrando portas com cordas velhas. Ele nada tinha a perder, se exatamente por isso era capaz de oferecer tudo o que tinha, sua presença, sua coragem, sua serenidade. Por que não se protege? Perguntou Altar quando se aproximou dele. Já estou protegido, respondeu o velho. O medo é a única tempestade que realmente derruba homens. As palavras ecoaram na mente de Altar enquanto continuavam ajudando quem precisasse. Quando finalmente o vento começou a diminuir, o vilarejo estava irreconhecível, lama, telhas espalhadas, árvores arrancadas, mercadorias destruídas. Os habitantes estavam devastados. Muitos choravam, lamentando os prejuízos. Altar, porém, observava outra coisa, e ninguém havia morrido. As pessoas estavam vivas. E, naquele estado de perda comum, algo inesperado começava a acontecer, vizinhos ajudavam vizinhos, desconhecidos ofereciam suas casas aos desabrigados, comerciantes dividiam o pouco que restara. Pela primeira vez em muito tempo, o vilarejo parecia unido não por riqueza, mas por necessidade e compaixão. O mendigo aproximou-se e disse: Veja, jovem Altar. Só quando o que é supérfluo cai por terra é que o essencial se revela. Ele apontou para as pessoas que se abraçavam, que dividiam pão molhado, que ofereciam cobertores. A tempestade é dura, mas também é mestra. Ela mostra quem realmente somos quando tudo o que pensamos precisar desaparece. Altar sentiu as lágrimas surgindo, não de tristeza, mas de compreensão profunda. O mendigo continuou. Um dia, todos perceberão o que você já sabe, felicidade não entra pelas mãos, mas pelo coração. Quando o mundo tira o que é externo, sobra apenas o que é verdadeiro. E então, com o mesmo silêncio com que chegará, o velho afastou-se, deixando Altar diante de uma revelação que mudaria sua vida. A verdadeira liberdade nasce quando já não dependemos de nada para sermos nós mesmos. Após a tempestade, o vilarejo levou dias para se reerguer. Mas, de certa forma, também parecia mais vivo do que antes. As pessoas passavam umas pelas outras com olhares diferentes, menos duros, menos apressados. A tragédia as lembrará do que realmente importava. E foi nesse cenário de reconstrução que algo inesperado começou a circular entre os moradores, um convite. Simples, escrito em pergaminhos velhos, pendurados em portas, árvores e postes improvisados. Encontro ao pôr do sol, junto às ruínas de Belamonte. Toda alma cansada é bem-vinda. Ninguém sabia ao certo quem havia escrito tais palavras, mas Altar suspeitava. Ele mesmo sentiu uma espécie de chamado silencioso, ecoando dentro do peito, como se aquela reunião fosse destinada a algo maior que o vilarejo, algo que nasceria da necessidade humana de encontrar significado no meio da incerteza. Naquele dia, o céu estava novamente claro. As montanhas, lavadas pela chuva, brilhavam sob a luz dourada do entardecer. Altar seguiu o caminho até as ruínas, percebendo que outros também faziam o mesmo. Chamavam-se uns aos outros pelo nome, ofereciam apoio ao longo do trajeto e carregavam não alimentos, não mercadorias, mas expectativas. Muitos daqueles que vieram tinham perdido algo com a tempestade: ferramentas, animais, barris, telhado.
Mas todos carregavam a mesma ferida invisível, o medo de não dar conta de recomeçar. Quando chegaram ao topo da colina, encontraram um mendigo sentado sobre uma pedra desgastada, como um guardião do tempo. Ele não parecia imponente, mas irradiava uma paz tão profunda que silenciou automaticamente todos que se aproximaram. Altar sentiu o coração aquecer. Ali estava o velho que, sem possuir nada, possuía mais do que muitos sábios do reino. Sejam bem-vindos, disse o mendigo, com a voz calma que descia sobre o grupo como uma brisa. Hoje não vim pedir nada. Hoje vim oferecer algo. As pessoas se entreolharam. O mendigo continuou. Vocês perderam telhas, paredes, ferramentas e mais perceberam que não perderam uns aos outros. Isso é mais do que muitos exércitos descobrem antes de caírem. Um silêncio respeitoso seguiu-se. Ele se levantou devagar. Vocês acreditam que precisam de muitas coisas para viver. Passam dias, meses, anos correndo atrás de moedas que não seguram o frio, de objetos que não aquecem o coração. Mas deixem-me perguntar algo: quantos de vocês, ao estarem juntos durante a tempestade, sentiram medo e quantos sentiram esperança ao ver um vizinho oferecer ajuda? Várias mãos se levantaram, aquelas que sentiram esperança. Então entendam, disse o velho. O verdadeiro sustento do homem não está nas mãos, mas nos vínculos que tece. Vocês constroem abrigos com madeira, mas constroem vidas com gestos. E nenhum desses gestos exige dinheiro. O discurso era simples, mas penetrava a fundo. O mendigo olhou para cada um, como se pudesse enxergar os sentimentos escondidos atrás dos rostos cansados. Quero ensinar o que aprendi vagando pelas estradas deste reino. A liberdade não nasce quando se ganha tudo, mas quando se deixa de depender de tudo. A alegria não mora nas bolsas cheias, mas nos corações que sabem ver beleza onde outros veem apenas rotina. Altar respirou fundo. Aquelas palavras ecoavam tudo o que ele mesmo vinha percebendo, mas agora havia uma força maior nelas, uma verdade compartilhada, capaz de se tornar uma semente. O mendigo então fez algo inesperado, colocou a mão sobre o peito e se curvou levemente. Chamo este momento de o Conselho dos Deserdados. Não porque nada possuímos, mas porque deixamos de ser escravos do que não importa. Aqui, ninguém é mendigo, ninguém é rico. Todos são iguais. Todos são buscadores daquilo que o dinheiro nunca poderá comprar. Alguns, emocionados, sentaram-se ao redor dele. Outros, curiosos, aproximaram-se mais. O velho sorriu. Hoje, vocês aprenderão o que significa viver feliz sem precisar de dinheiro. Não se trata de recusar bens, mas de libertar-se da tirania deles. A tempestade mostrou isso a vocês, se agora deixem que o silêncio termine de ensinar. E quando o sol finalmente desapareceu atrás das montanhas, começou ali, nas ruínas de um reino esquecido, uma espécie de irmandade silenciosa, unida por um ideal que não cabia em palavras, a busca pela felicidade que nasce de dentro, e não do que se pode comprar. Com o passar dos dias, o Conselho dos Deserdados tornou-se não apenas um encontro semanal, mas uma força silenciosa transformando o vilarejo. O que antes era marcado por disputas e tensões agora ganhava novos hábitos, pessoas compartilhando colheitas, jovens ajudando idosos sem cobrar nada, artesãos ensinando suas técnicas a quem quisesse aprender. Não era uma revolução visível, mas uma mudança que crescia como raízes subterrâneas, invisíveis à primeira vista, mas profundas e inabaláveis. Altar, embora nunca se declarasse líder, era frequentemente visto como um dos pilares daquele movimento. Não porque tivesse autoridade, mas porque carregava, como mendigo, uma serenidade que inspirava. Ele falava pouco, observava muito e agia sem precisar de reconhecimento. A cada encontro nas ruínas, o jovem se sentia mais conectado à essência de algo que sempre buscará, uma vida que não dependia da instabilidade do mundo, mas da firmeza do espírito. Um dia, porém, o mendigo chamou Altar para uma conversa a sós. O velho parecia ainda mais frágil que antes, como uma vela que arde com força antes de se apagar. Jovem, disse ele, caminharei pouco tempo ao seu lado. Meus ossos já cansaram deste mundo, e meu nome há muito tempo se perdeu nas poeiras das estradas. Altar sentiu um aperto no peito. Não diga isso.
você ainda tem muito a ensinar. O mendigo sorriu, mas havia algo diferente em seu olhar, algo que misturava orgulho, despedida e gratidão. Ensinar? Não, Altar. Você é quem ensinará. Sempre foi você. Eu apenas despertei aquilo que já dormia dentro do seu coração. O jovem tentou protestar, mas o velho levantou a mão. Ouça, muitas pessoas falam de felicidade, poucas a vivem. Você é uma delas. Não porque despreza o mundo, mas porque o vê com olhos que a maior parte esqueceu de usar. A felicidade que não depende de dinheiro é a felicidade que nasce quando o coração encontra valor no que não se pode possuir: tempo, silêncio, natureza, vínculos, significado. O vento soprou suavemente, levantando poeira dourada entre as ruínas. O mendigo continuou. O reino precisa de pessoas assim. O vilarejo mudou, mas o mundo lá fora ainda sofre, ainda acredita que a riqueza é feita de objetos, não de espírito. Você, Altar, carregará essa chama adiante. Mas como? Perguntou o jovem, com voz embargada. Eu não sou ninguém. Exato. O velho sorriu. E é por isso que você pode ser tudo. Naquela noite, o mendigo desapareceu silenciosamente. Não se sabia se havia partido para outra região ou se havia simplesmente encontrado descanso eterno em algum canto da floresta. Mas sua ausência deixou uma marca profunda, não de tristeza, mas de legado. Com o tempo, as pessoas começaram a procurar Altar para conselhos, para ouvir histórias, para aprender a olhar o mundo sem o peso da exigência. Ele nunca se chamou mestre, nunca pediu seguidores, nunca quis liderança. Mas tornou-se, inevitavelmente, o herdeiro de algo que não se pode possuir: a sabedoria da simplicidade. E assim, o vilarejo transformou-se não apenas em um lugar mais unido, mas em um símbolo silencioso para viajantes de terras distantes. Muitos chegavam pobres e desesperados, e saíam fortalecidos, não porque recebiam ouro, mas porque descobriam que o ouro que buscavam estava dentro deles. Anos depois, bardo algum falaria do vilarejo como um centro de comércio, nem como fortaleza militar, nem como capital de nada. Mas sim como o Vale da Serenidade, onde homens e mulheres aprendiam a viver felizes sem depender de moedas, e onde um jovem chamado Altar ensinava que a verdadeira riqueza não se mede com os olhos, mas com o coração. E assim termina, não com um reinado, não com uma grande batalha, não com conquistas, mas com algo infinitamente mais raro. Uma vida plena, construída sobre o que não se pode comprar, e que ninguém jamais poderá tirar.